Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Michel. Eu sou pesquisador do Museu de Astronomia. Sou coordenador de documentação e arquivo, que é a área responsável pela organização dos arquivos históricos. E o motivo de estarmos aqui hoje reunidos era para falarmos sobre a professora Maria Laura, que é um dos arquivos que nós concluímos a organização e aí convidamos algumas pessoas nessa manhã, né, vinculações familiares, vai ter uma apresentação também do trabalho, mas é uma manhã afetiva, apesar de falarmos de um trabalho técnico, nós também vamos falar de aspectos afetivos, que de alguma forma emergem nesse tipo de atividade. Mas para abrir o evento de hoje, e aí depois eu formo uma mesa com as pessoas que irão se apresentar e realizar as suas falas, mas para a abertura do evento eu gostaria de convidar a professora Heloísa Bertol, que é a diretora do Museu de Astronomia, uma das grandes incentivadoras do trabalho do arquivo, sempre nos consegue fundos novos. Bom dia a todos. Eu não sei por onde eu começo hoje, porque eu acho que é uma homenagem que nos dá muita alegria estar abrindo o arquivo, disponibilizar finalmente o arquivo da Maria Laura Leite Lopes ao público. Mas eu não posso deixar de falar que a gente perdeu ontem um amigo querido dela e de todos nós, o Fernando Souza Barros, e que era muito amigo dela, né? Eu acho que nem sei se você já sabia. E, enfim, é uma coisa assim que eu acho que... eu vim agora pensando, no ano passado, a física, a Sociedade Física fez um livro sobre as mulheres na física. E eu espero que esse arquivo agora aberto, ele chegue também, algum livro mais... sobre as mulheres na matemática, e eu acho que a Maria Laura é um ícone, né, de guerreira, né, pela ciência. Mas eu escrevi nesse livro um artigo sobre a Suzana Souza Barros. E claro que eu não podia deixar de falar dessas relações que foram muito fortes entre ambos. E aí o comentário que eu fiz naquele artigo é que tinha acabado de acontecer há pouco tempo a homenagem a Suzana do projeto Fundão. E que as duas tinham participado da criação, e essa homenagem tinha sido idealizada, a Lúcia acho que vai lembrar um pouco mais, tinha sido idealizada pela Maria Laura. Então, o momento acabou sendo uma homenagem para ambas. Acho que a gente aproveita nesse momento e faz também uma homenagem ao Fernando, que a Ângela lembrou semana passada ainda, mesma coisa, quer dizer, quem deu o nome ao projeto foi o Fernando que sugeriu, chamar de Projeto Fundão. Então, enfim, eu fico muito triste com a notícia, acho que todos nós esquecemos, mas ao mesmo tempo se lembrar dessa relação, dessa força que todos eles tiveram com uma geração de cientistas que botaram a ciência brasileira para frente. Eu acho que assim, nesse momento, então, principalmente que a gente está vivendo, político da nossa ciência, mais forte do que nunca e mais importante do que nunca é a gente trazer esses trabalhos a público e mostrar o quanto eles foram representativos e importantes para que esse Brasil continuasse Brasil desde os anos 50 para cá, vamos dizer assim, né? E que agora a gente está assim de novo sofrendo, e elas sofreram um baque muito forte em 64, todos eles saíram do Brasil, todos eles sofreram as pressões do governo
militar, ditador, e agora a gente está de novo sofrendo, a ciência está sendo de novo penalizada, de outras formas, mas com o problema político novamente. Então, assim, eu acho que vale a pena não só a gente fazer essa homenagem a Maria Laura, que eu fico assim feliz de estar podendo viver esse momento aqui no MAST, mas ao mesmo tempo vamos continuar a trabalhar esses arquivos, vamos botar para fora o que eles fizeram e o que tanto pela ciência como pelo país. Eu queria só lembrar também uma passagem que eu escrevi também nesse mesmo artigo da Suzana, que elas, quando idealizaram o projeto Fundão, diziam que elas tinham que não ensinar a fazer ciência, mas ensinar a usar a ciência. Fazer com que as pessoas que fossem aprender a ciência soubessem por que elas estavam fazendo aquilo, que aprendessem a pensar e a se posicionar com o trabalho científico. E foi esse o grande recado e o grande objetivo que elas deixaram embutido nesse projeto Fundão, e que eu acho que a gente deve aprender mais ainda com o legado que nos deixaram. Então, enfim, eu fico muito feliz de estar podendo ter vocês aqui também para a gente falar nesse momento e agradecer a vocês todos que vieram e que nos proporcionaram esse prazer de estar podendo disponibilizar o arquivo da Maria Laura. Obrigada. Gostaria de fazer uma sugestão para a nossa mesa, porque eu acho que só uma pessoa vai usar o PowerPoint. Então, para que todos possam assistir, eu vou chamar primeiro a pessoa que irá apresentar o PowerPoint, também vai apresentar o PowerPoint, quem? A professora Lúcia. Então, eu vou chamar os que têm o PowerPoint e depois eu formo a mesa completa para quem também poder assistir, quem for estar na mesa. Se vocês concordarem, a gente pode proceder dessa forma. Então, quem vai apresentar o PowerPoint é o José Benito e a professora Lúcia. Então, pela ordem, eu gostaria de convidar o historiador José Benito. O Benito, ele é o chefe do Arquivo de História da Ciência, da nossa coordenação, e vai agora apresentar o trabalho que foi feito no arquivo. E após a apresentação do Benito, eu chamo na sequência e a gente forma a mesa. Benito, por favor. Nós deixamos aqui, antes de sair, se pudessem assinar a lista de presença para a gente registrar todos que estiveram aqui no evento, eu agradeço. Tá? Bom dia a todos. Em nome da equipe do Arquivo de História da Ciência, a gente agradece a presença de todos. Mais uma vez a gente agradece a família, a confiança depositada no museu e no trabalho do Arquivo de História da Ciência da FADAR. Antes da gente começar a apresentar o processo, acho que para fazer justiça, o arquivo da professora Maria Laura, ele começou a ser organizado não pela equipe que finalizou. Quem finalizou essa organização fomos eu, o Assis, que está aqui ajudando a gente, e a nossa bolsista Maria Carolina, que está lá atrás, tímida, que foi também, essa equipe a gente finalizou, mas o trabalho teria sido impossível, sem o apoio da nossa arquivista. Nós temos hoje, infelizmente, apenas um arquivista. Nossa bolsista é arquivista, mas a arquivista de ofício é a Maria Celina, que não pôde estar aqui porque está no evento, e da saudosa Araci Lisboa, que nos deixou, que era arquivista nossa, e começou junto com o professor Pedro esse trabalho de organização. O professor Pedro está aí. A gente agradece muito a eles. Boa parte do que a gente vai falar aqui começou lá atrás com a Araci e com o Pedro. Enfim. Eu a informática tenho muito.
Bom, o arquivo da professora Maria Laura, né, ele tem, em matéria de documentos textuais, iconográficos, cartas, toda a parte textual, fotos, postais, 10 caixas de documentos, mais ou menos 4 metros lineares. A professora Maria Laura, ela tinha a gente vai aprendendo as características, vai se apegando, apesar de não ter convivido, né, com ela, mas você acaba com o arquivo, parece que ela é sempre alguém presente com a gente. E ela era uma referência tão grande na área que ela tem uma quantidade absurda de impressos. Impressos eles chamam inclusive livros, que estão anexos ao arquivo. Todo mundo que publicava na área da matemática, principalmente da educação matemática, ele enviava um livro, mesmo quem não a conhecia. Era como uma merecida cerimônia de beija-mão. Não, professora, por favor, avalie. Então a gente tem muitos livros, né? Então tem muito mais impressos até do que documentação textual. Ela ainda possui, a gente tem uma parte do acervo, que essa a gente ainda está avaliando, que são os audiovisuais, as fitas VHS, tem alguma coisa. Disquete, que é um problema hoje para arquivologia, a gente como abrir um disquete, né? A gente está pedindo aí aos professores, ao prepararem seus arquivos, não tentem deixar impresso. Eu sei que é porque o disquete é um problema, mas a professora deixou muita coisa impressa. E a gente também tem documentos tridimensionais, temos medalhas que ela ganhou, todos esses estão anexos ao acervo da professora. Bom, a gente fez uma breve biografia, com os dados biográficos, né? A maioria trazida pelo Pedro, e uns que a gente alterou semana passada com a consulta da professora Ângela, que é a data de nascimento dela. A gente jurava... É 19, está 18. Ah, é 19? Não, estava 17. A gente achou que era 17, aí eu me lembro que ela falou que foi 19. Porque houve uma antecipação de idade dos pais para que ela pudesse cursar. Essa é uma curiosidade que a gente não sabia, a gente soube semana passada. Nas nossas informações estão 17. É o oficial. É, o oficial. Ela ingressa na Universidade do Distrito Federal em 39, em 45 ela inicia o curso de livre docência, concluído em 50. Né? A gente tem uma parte bastante interessante da história da professora, que é ela conseguir aí, ela teve contestado de maneira bastante veemente sob uma acusação ilegítima de plágio, ela provou ilegítima a livre docência dela, e ela guardou isso com todo carinho, toda aquela disputa intelectual que ela ganha ao final. Ela foi a primeira doutora em matemática no Brasil, segundo nos informaram, nessa área de matemática. Participou da criação do CBPF. A gente não colocou aqui, mas ela também é uma das primeiras pessoas que o falecido professor Darcy Ribeiro consulta, uma das professoras, para falar da Universidade de Brasília. Para você ver a posição que ela tinha de destaque, né? Em 53, ela assume o posto de professora catedrática da Faculdade Nacional de Filosofia, assumindo a cadeira de Geometria. Só uma janela, a carreira da professora é tão ampla que tem coisas que a gente acaba não colocando, né? Tipo, ela foi a primeira professora a dar aula de Geometria, acho que no IME, enfim, ela tinha uma carreira... No ITA. Em 68, ela foi incorporada ao recém-criado Instituto de Matemática da UFRJ. Em 69, ela foi aposentada compulsoriamente pelo AI-5 e decide morar fora do país em companhia do marido, o físico José Leite Lopes. Né? Ela foi para os Estados Unidos nessa época, também foi à França. E é também uma lembrança que ela guarda, que a gente acha muito interessante essa... Eu, como eu disse, eu não sou arquivista de formação, eu estou aprendendo a pular o balcão, a gente brinca. Eu sou professor de história, mestre em história, a gente, quando vem para o MASH, é um prazer, a gente começa a ver o outro lado. E é interessante como, às vezes, um arquivo pessoal te dá informações sobre as instituições pelas quais ela trabalhou. Boa parte da história da UFRJ desse período triste, não boa parte, um exemplar tão nessa documentação. Não só a cassação dela, como a solidariedade. A gente tem um documento de solidariedade dos alunos, tanto a ela como o professor Leite Lopes. Ela foi professora do Instituto de Pesquisa de Ensino da Matemática na França, onde ela também recebeu homenagens quando voltou ao Brasil. Ela voltou ao Brasil em 1976 e criou o GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, sendo presidente do grupo até 1984. E boa parte da documentação do GPEM ela guardou com ela com carinho. A professora era muito organizada nesse ponto, ela guardava as coisas com muito cuidado.
Ela foi reintegrada ao FRJ em maio de 1980, com a anistia. Ela foi uma das fundadoras na criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, uma das membros mais atuantes. Criou o Projeto Fundão na UFRJ. A gente já sabia que o Projeto Fundão era um dos mais antigos projetos de extensão a vigir ainda, e o professor Pedro me informou que é o mais antigo, né? Projeto de extensão em funcionamento. Ela, em 96, ela recebeu o título de professora emérita da UFRJ, foi candidata a reitora em 1985, a gente tem documentos de uma candidatura à reitoria, em que é uma candidatura, a gente lendo os documentos, era mais de uma provocação intelectual para dizer, olha, tem a questão da educação, a gente tem documentos muito interessantes. Ela não parou em 96, a gente parou aqui porque a professora, ela a gente conviveu com a documentação dela, uma das pessoas, daquelas que eu já trabalhei no arquivo, mais atuantes, de período mais longo. A gente tem documentos de participação dela em congressos em 1950, se eu não me engano, e a gente tem documentos de 2012. Ela presente e atuante em todos eles. Então, ela tem aí quase 60 anos de atuação, e a gente, quando for mostrar como a gente organizou, a série de participação em eventos é a mais longa, porque são para mais de 100 dossiês. Ela era extremamente ativa, e é difícil, você não tem nenhum claro de tempo que ela não tenha participado de algo. Ela, então, foi uma pioneira no que se refere à participação feminina em atividades científicas e na carreira universitária no Brasil. Como somos dois historiadores trabalhando hoje, a gente às vezes, para além de organizar o documento, fica pensando em algumas coisas que são simbólicas para a gente. O fato de uma coisa que, como a gente diz, que vive um pouco a história de quem a gente organiza, uma das torcidas nossas de uma história passada é pela questão da livre docência dela e daquela acusação de... A gente fica ali pensando, poxa, quanto será que não houve também de machismo ali, uma mulher tentando entrar numa área masculina, e ela vai com uma atitude extremamente forte, produzia os contra-argumentos, entregava na entrada da universidade. E ela rompeu barreiras, teve uma atuação em defesa da ciência que levou à aposentadoria compulsória, ela e outros, né, um absurdo muito grande. E para a gente tem esse prazer, como ela teve uma longa e produtiva vida profissional acadêmica, atuando em diferentes espaços, a gente, né, trabalhou com arquivo, a gente acaba virando um pouco advogado de defesa do arquivo e da pessoa, como se ela precisasse, ela não precisa. A gente acha que o arquivo da professora Maria Laura já começou a fazer uns trabalhos, ele é extremamente relevante para se conhecer as instituições nas quais ela transitou também. Ela permite isso. Ela teve um cuidado na guarda dos seus documentos, das áreas de atuação, que às vezes, mesmo que não sejam documentos em quantidade, alguns você tem muito documento, GPEM, Projeto Fundão, mas da passagem dela do FRJ, da passagem dela do CBPF, você consegue perceber momentos históricos importantes. A fundação do CBPF, a questão da cassação da aposentadoria compulsória, ela tem esse cuidado, teve esse cuidado em guardar essa memória. A gente brinca entre né, a gente cria uma proximidade com os pesquisadores que a gente organiza. A única vezes que a gente brigava assim, com a proposta, podia ter deixado mais fotos, a gente tem poucas fotos. Ah, que bom, viu, gente? Mas matéria de livros e de lembranças e de documentos de todas as instituições, ela deixou bastante coisa pra gente. A gente tem uma foto aí lembrando de quando ela, em vida, doou o arquivo pra gente, em 2013, né? Com os filhos, ela assinando. Ela bem, como sempre, muito lúcida e produtiva. E para a gente é interessante porque, como a diretora falou, ela é uma matemática, uma pessoa relevante. A gente conseguiu há pouco tempo uma outra mulher, também no campo da matemática, da educação matemática, que é a Estela Kaufmann, que está aqui com a gente também está em organização. E a gente... Por vezes elas trocam também informações, como elas atuavam na área. Então, para a gente isso também é muito... A gente conseguir montar esse link de pessoas que atuaram na mesma área, né, com uma atuação relevante. Bom, o que a gente fez para organizar esse arquivo, né?
parte um pouco mais técnica. Primeiro a gente faz, como em todo o arquivo, um estudo da biografia, que seriam os dados biográficos da vida da professora, né? Ela é uma pessoa extremamente com informações em vários lugares, a gente teve acesso a quem conviveu com a professora, centralmente o professor Pedro ajuda a tirar dúvidas. E a partir dessa biografia a gente conseguir entender onde ela transitou. A lógica que a gente usa aqui na organização dos arquivos é uma lógica que a gente chama de lógica funcional, ou seja, principalmente para os arquivos que são profissionais, a gente vincula os arquivos de acordo com as atividades que ela desenvolveu. Não é uma tarefa fácil, porque você imagina, a professora era antes de tudo uma professora, então tudo seria atividade docente. Mas a gente tenta aí, para facilitar a busca de quem vier pesquisar, do interessado, do pesquisador, do consulente, destrinchar o máximo possível essas atividades. Para além da atividade docente em si, material de aula, que ela guardou muitos materiais de aula, muitas transparências, ela desenvolveu atividades como foi secretária do CBPF, desenvolveu atividades dentro da UFRJ. Então a gente tem uma lógica de funcional, que a gente vai mostrar o quadro de arranjo que a gente elaborou, onde a gente tenta vincular essa documentação às atividades, né? Tem um vício da formação histórica nossa, né, que a Celina bate muito em mim no Assis. Celina é a única arquivista no setor com 3 historiadores, então vocês imaginem que é um exercício cotidiano de nos ensinar que para a gente sempre, às vezes, seria mais fácil organizar por temáticas. Imagina, poxa, vamos organizar aqui aposentadoria compulsória, luta contra o golpe. Isso não funciona. Para você que quer dar acesso a pessoas que às vezes não tenham conhecimento, a questão da funcionalidade, onde você vincula a pessoa, a instituição, a atividade que ela desenvolve é muito melhor. Por mais que possa parecer ao olhar do historiador menos interessante, né? Você imagina, eu tenho uma série, né, luta contra o golpe, ou cassação, para a gente isso não funcionaria. O objetivo aqui é dar acesso aos pesquisadores e a qualquer pessoa que se interesse pela ciência, que se interesse pela vida da professora. Então a gente já elaborou esse quadro de arranjo, a gente já fez o inventário, o arquivo está pronto para consulta. O que falta para a gente lançar o nosso inventário, eu vou mostrar na base, são pequenos detalhes e pequenos ajustes, que agora a gente vai receber mais material, então a gente fica feliz de fazer esses ajustes. Além disso, a gente descreve os dossiês e conjuntos documentais, todo o documento da professora. A gente não descreve documento a documento, a gente identifica todos, e descreve os dossiês onde eles estão. Então, por exemplo, a documentação dela referente ao trabalho, a questões administrativas da UFRJ, isso é um dossiê. Toda aquela documentação, todo tipo de documento está ali contado, e você, indo naquele dossiê, você encontra toda a parte administrativa que envolveu a vida dela na UFRJ. Isso é um exemplo. Então a gente já descreveu todos esses dossiês. Qualquer pessoa hoje que quiser acessar o arquivo da professora Maria Laura, centralmente a parte textual, porque essa parte audiovisual, de fato, a gente ainda tem uma dificuldade, mas a parte textual e tridimensional, a pessoa acessa essa lista de inventário e consegue ver em cada dossiê a descrição. É só isso, está faltando só a gente finalizar esses pequenos detalhes, mas hoje qualquer pessoa que quiser já consegue achar toda a documentação que a professora Maria Laura doou aqui para o museu. Esse é o nosso quadro de arranjo, que a gente, só por curiosidade, a gente divide por atividade, né? Primeiro com a vida pessoal, que são os documentos relacionados à família. A gente tem alguns documentos aí que ela deixou, lembranças de primeira comunhão, ela deixou um caderno do colégio Sion em Petrópolis, que marcou muito ela. Ela tinha um caderninho com as lembranças das amigas, né? É muito interessante. A formação profissional, né? A gente ali separa licenciatura, bacharelado e livre docência. Todos esses têm dossiês, né? Os dossiês são os conjuntos de documentos. Então a pessoa, eu quero algo da formação profissional, ela procura a formação profissional, tem as subséries, que são licenciatura, bacharelado, livre docência, e aí você acha a documentação. Atuação em instituições de ensino e pesquisa, tudo que ela fez na UFRJ, tudo que ela fez na Universidade de Santa Úrsula, ela tem documentos aqui, no GPEM e outras. O que a gente chamou de atuação profissional e administrativa, porque a professora também teve atuações administrativas no CBPF e no INPA. Ela também
ela transitou na área matemática como um todo. Então a gente tem o que a gente chama de atividades de consultorias e avaliações. Ela era chamada para bancas, para avaliação de livros e de revistas, e esse tipo de avaliação, participação em atividades editoriais. Então, é claro, todas são decorrentes da atividade docente dela, mas são mais específicas. Então ela tem muito documento, principalmente de atividades editoriais. Ela fez parte de alguns comitês editoriais na área, principalmente da matemática. Participação em associações científicas, ela participou da ABC, da Sociedade Brasileira de Matemática. A série que para nós é aquela série que mais demandou tempo, a gente quase chorou, porque era muita coisa, onde ela tem que a participação em eventos e cursos. Você consegue, através da vida da professora Maria Laura, mapear praticamente toda a atividade de ensino em matemática. Ela participou praticamente de todos os congressos do Brasil, com certeza, e vários internacionais. É a nossa série maior, ela não tem subsérie, e são mais de 100 dossiês. Se você imaginar, a gente separou os dossiês por evento. Tem evento que ela foi em várias edições, vocês imaginem a quantidade de documentos que nós temos aí. E ela era muito metódica, guardava os recibos, guardava os diplomas. E o último a gente chama de atividade de divulgação científica, porque ela era uma curiosa nessa área. Então ela guardava muitas reportagens de jornal, em revista, recortava, fazia as anotações de próprio punho. Então a gente separou em dois subséries. Divulgação e ensino de matemática, porque era ela falando, ela também era muito entrevistada, era muito procurada para falar isso, principalmente em época de vestibular, impressionante como procuravam nesse momento. E o que a gente chama de estudos e pesquisa em educação. Ela pegava reportagens de outros, ou extratos de texto e guardava. Então, essa é a configuração que a gente tem hoje da documentação textual. Há também o iconográfico, que são os postais, por exemplo, e as fotos. Todos os postais e fotos, por uma questão de organização arquivística, não estão aqui nessa série, mas todos fazem referência a algum espaço. Por exemplo, se ela recebeu um postal desejando melhoras, a gente se empolga, por uma cirurgia que ela teve feita. Então esse postal vai ser vinculado à série pessoal. Então, toda a documentação identificada já está identificada e classificada dentro do quadro de arranjo. Temos uma questão do livro muito interessante, que a biblioteca faz parte da nossa coordenação, junto com o arquivo. E como eu falei antes, a professora Maria Laura tem 17 caixas de impresso, em sua esmagadora maioria livros. E isso é documento de arquivo, na nossa visão, porque também dá conta pelas dedicatórias e pelas anotações da vida dela. Só que a gente acha que isso ficar guardado no arquivo sem poder ser disponibilizado, né? É uma biblioteca muito rica. Então a gente está fechando com a biblioteca uma maneira de, apesar disso estar referenciado e guardado, informativamente no arquivo, que fique guardado fisicamente e aberto para consulta na biblioteca. Porque como um extrato, Biblioteca Maria Laura, é bastante interessante. E o que está faltando agora, é a parte que a nossa arquivista não está aqui, mas ela cobra muito da gente, para a gente lançar na página, falta isso, a gente acha que em pouco tempo, é um ajuste final, são os ajustes finais no inventário. Coisas que para a gente às vezes podem parecer menores, né? Volto a dizer, quando eu estou do outro lado do balcão, mas ajustes de vocabulário. Às vezes, porque você faz uma busca com um vocabulário que não é comum, ou que a gente não tem como padronizado, você perde alguma informação. Então, naquele inventário que a gente fez, a gente está ajustando. Isso aqui é um bilhete, a gente vai confirmar, isso é um bilhete, isso é um cartaz, esse cuidado a gente tem, e uma cada vez melhor descrição das séries. Fora isso, o arquivo, mais uma vez, é uma honra que a gente diz, está aberto à consulta de todos, e a gente trouxe aqui algumas situações, algumas curiosidades, né, do arquivo. A lembrança de primeira comunhão da professora Maria de 1927, e um boletim de promoção de 1928, lá de Pernambuco. Isso é aquelas fotos de turma, a gente marcou ela dos licenciados de 1942.
Tem a foto da professora ali. O diploma dela, que está em bom estado, né? A gente ainda vai fazer um tratamento junto ao laboratório de conservação de papel. Essa é o grande trabalho que a gente meio que se apaixona quando ela faz a defesa da livre docência dela. Ela deixou uma série desses encadernados que são as contra-argumentações a quem dizia o professor, agora me foge o nome, Rocha Lagoa, que escreveu também razões para dizer que ela tinha plagiado. Então ficava uma disputa de documento e ela encaminhava para muita gente essa, olha, estou aqui com a minha defesa. Ela inclusive encaminhou para o pseudo plagiado, o professor acho que americano, e ele responde dizendo, de fato é original. Ele encerra a questão. Isso a gente não consegue ver bem, mas é um documento muito tocante para a gente, pelo menos é a carta que ela recebeu dos alunos quando ela foi aposentada compulsoriamente, que no meio daquela confusão, que era o Brasil de 69, os alunos chamam de arbitrariedade, enfim, lamento. E do lado, na volta já na redemocratização, a candidatura dela à reitora. A gente tem alguns documentos e tem esse recorte de jornal. E por fim, a gente achou esse jornal lá da Associação da FRJ, que é extremamente interessante. Eles fizeram um jornal em homenagem aos perseguidos políticos. E a gente acha interessante você ver a militância na ciência, que além da professora Maria Laura, que está aqui, que é na segunda linha aqui, é a quinta, né? Você conhece? A gente tem com a gente aqui, em processo de organização, um acervo do professor Jaime Tion, aqui, e da esposa dele, a professora Elisa Frota Pessoa. Todos eles foram perseguidos pela ditadura. E estão todos aí. Então esses são alguns documentos. O arquivo para quem gosta, né, como a gente, é apaixonante. E a gente espera que ele seja, e tem certeza que ele vai ser muito consultado. E aí 2 diplomas dela, um do CBPF, uma homenagem como fundadora, e o diploma de professora emérita da UFRJ. Então é isso, a gente agradece a todos, a família, aos companheiros que ajudaram nessa organização, e a gente está muito feliz e pedindo que, né, todos nós divulguemos, porque é uma vida extremamente interessante e demonstrativa do que é fazer ciência nesse país, com toda a dificuldade, e sendo mulher, né, que é uma dificuldade maior. Agora eu gostaria de convidar a professora Lúcia Arruda de Albuquerque Tinoco. Professora Lúcia Tinoco possui graduação em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, um mestrado também em matemática. Professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de matemática, não podia ser diferente, com ênfase em educação, matemática, como membro da equipe do projeto Fundão Matemática, que é o mais antigo projeto de extensão universitária em atuação na UFRJ, e conversando com o Pedro, ele me disse que é o mais antigo do Brasil, projeto de extensão em atividade, né? Então, professora, por favor. Bom dia. Realmente, para mim, é uma alegria muito grande, uma emoção maior ainda, falar mais uma vez da Maria Laura. Aqui mesmo, por ocasião dos 80 anos, eu estava aqui falando com ela, com a Moema, enfim. Muito do que eu agradeço muito ao pessoal do museu, e realmente eu posso passar. Bota a imagem toda. Agora que eu percebi. Então, ó, muitas das coisas que eu coloquei aqui, o Benito já falou, eu acho que a gente pode abreviar, né?
Primeiro, a atuação da Maria Laura na matemática, né, que, como ele salientou, ela fez parte de uma geração pioneira que realmente institucionalizou a ciência nesse país. Quer dizer, não era só a matemática, era a matemática, a física, toda a ciência, uma relação muito grande até com a parte de economia, com os grandes estatísticos antigos, enfim. Fundou o CBPF, como ele falou, o CNPq, INPA, foi secretária do INPA no início, enfim. Se diplomou em 52 na Academia Brasileira de Ciências, não foi a primeira, parece que foi a segunda, a Marília foi a primeira, Marília Peixoto, mas sempre atuante, e a gente vai ver que já depois, na volta dela do exílio, voltou à academia para fazer atividades. Doutorado, que já foi exaustivamente comentado pelo Benito, que foi uma guerra intelectual, política e pessoal, né? A cátedra na Faculdade de Filosofia, ocasião em que eu a conheci como aluna, em 60, ela era catedrática de geometria, e depois chefe do departamento, enfim, sempre numa posição de liderança. Quando foi criado o Instituto de Matemática, com a reforma universitária de 69, Maria Laura vai chefiar o departamento de matemática, já lá no Instituto, né, como professor. Aí ela começou essa trajetória novamente, que o Benito também colocou aqui, de diretora de graduação, de representante dos titulares em todos os órgãos possíveis, Conselho Universitário, Conselho de Centro, onde tivesse, a Maria Laura era representante, atuante e defensora. Quer dizer, ela ia lá, o que a gente sentia era que ela tinha sempre ideias para colocar nesses conselhos. Ela não ia para lá porque ela queria aparecer, ela ia para lá porque ela queria defender alguma coisa, sempre defendendo alguma coisa, né? E isso foi justamente reconhecido com a emerência em 96, né? Em relação à educação, antes de 68, a gente pensa assim, a Maria Laura, eu a conheci, como eu disse, como aluna, ela era professora da Faculdade Nacional de Filosofia, e ela inovava, assim, nas pequenas coisas na sala de aula. Ela levava faixa de Möbius para construir com a gente na sala de aula, enfim, estava sempre lá inventando coisas, né? Me lembro bem da luta dos alunos, na época, por um curso específico de licenciatura, que não havia, o curso era um só, a gente chamava diploma educal, a gente fazia um curso e tinha diploma de licenciatura e bacharelado, mas era um curso realmente de respeito, não era brincadeira não. Agora, não era específico para a licenciatura. E os alunos começaram a fazer um movimento, né? E eu, quadradíssima, achava aquilo um horror. E a Maria Laura estava lá, junto com os alunos, defendendo esse curso, etc. Desde esse tempo, estabeleceu-se essa diferença entre o avanço dela e o meu. Bem, a atuação na congregação, que era incrível, porque a congregação da Faculdade de Filosofia, gente, era uma universidade, né? Eram 18 cursos dentro de uma mesma instituição, de filosofia, astronomia, ciências, letras, tudo possível, e professores desses cursos todos se reuniam nessa congregação. Então, todas as linhas de pensamento, do ponto de vista científico e político, se debatiam ali, e a Maria Laura, como sempre, na linha de vanguarda, né? E, paralelamente a essa atuação da UFRJ, ela se preocupava muito com a escola básica. Ela foi professora da escola básica, de fato, né? Brigadeiro Short, com Marília, com Henriette Amado, né? Enfim, e sempre com
ideias novas e procurando as novidades para implantar lá na escola, etc. Então, como eu já disse, a cara da Maria Laura é da inovação, né? É tudo de novidadeira, sempre foi. Primeiro pelo gosto da matemática, depois fazer um curso normal. Início do magistério superior, antes de se formar, ela se formou em 42, em 40 ela já era com a Moema, Sá Carvalho, a quem eu acho que a gente devia parar e fazer uma homenagem muito especial. Então, Maria Laura, com a Moema, iniciaram o magistério superior antes da sua graduação. A livre docência, que lhe rendeu o grau de doutor, como o Benito já falou exaustivamente, lhe rendeu o título de primeira doutora, também aí há uma polêmica, mas de fato a primeira doutora foi ela. E a primeira mulher a lecionar geometria no ITA. Quer dizer, imaginem vocês o que era o ITA em 1951, né? E ela foi para lá e tal. A atuação inicial no Instituto de Matemática da UFRJ, quer dizer, quando ela voltou, né, da anistia, ela entrou no Instituto, recebida pelo professor Aníbal Barracho Santana, e queria um departamento de educação, né? Não queria nada, não, só isso. Mas isso, evidentemente, na época, não tinha menor condição política para isso, né? E ela entendeu isso, claro. E o professor Aníbal alocou no departamento de estatística. Então ela não pensou duas vezes. O que eu vou fazer de novo aqui nesse departamento de estatística, que não era a área dela? Vamos reformular o curso de estatística para formação de professores, né? Ela, antes ainda de 80, ela fundou o GEPEN, que também já foi dito. Foi o primeiro grupo de educação matemática a fazer pesquisa em educação matemática nesse país, né? E tem até hoje o boletim do GEPEN, que é uma revista conceituada. Fundou o projeto, fundou em 83, que eu vou falar mais, e a atuação da SBEM. Eu, infelizmente, na falta de uma melhor, eu coloquei essa foto, porque representa muito bem. Aqui foi a Lília que tirou essa foto, mas infelizmente se deteriorou, enfim. E estão aqui a Nilza Bertoni, que foi a primeira presidente da SBEM, em cuja assembleia, fundação da SBEM em 88, foi presidida pela Maria Laura. A professora Marta de Souza Dantas, que foi também uma pioneira da educação matemática no Brasil, ela era da Bahia, foi bastante importante na criação dessa área de conhecimento. A professora Lourdes Onuchique, que é paulista, até hoje coordena um grupo de estudos e pesquisas em resolução de problemas na Universidade de Rio Claro, com uma atuação muito importante, e a professora Maria Laura. Essas quatro são emblemáticas da educação matemática, né? Aí, quando ela chegou no Projeto Fundão, ela começou a fazer pesquisa, que eu vou detalhar mais adiante. Bom, enquanto ela esteve fora, né, como o Benito falou, ela saiu, né, em 69, e foi para os Estados Unidos brevemente e tal, e chegou na França, estava assim meio angustiada de não produzir, né, academicamente. Então, com a Luciane P. Félix e o Jorge Clézer, ela teve essa oportunidade de atuar no IREM de Estrasburgo. E nesses 2 anos, ela teve a capacidade de aprender e de produzir. E ela adquiriu uma experiência que talvez a gente pense assim depois, que foi assim de 10 anos, né? Pelo que ela trouxe, E aí ela volta ao Brasil sem poder ingressar na UFRJ, que ainda não tinha anistia.
A professora Ana Verbuck, que é outra pessoa importantíssima na educação brasileira, matemática do Rio de Janeiro, particularmente, a convidou para trabalhar na escola israelita Eliezer Steinbach e no Centro Educacional de Niterói. Inclusive, um detalhe, há uma professora muito importante no Instituto de Matemática, Tatiana Roque, que diz ela, o gosto pela matemática ela criou no Centro Educacional de Niterói com a Maria Laura. Depois ao longo dessa experiência, ela se reuniu aos professores José Carlos Melo e Souza, Moema Sá Carvalho, Ana Verbuck e outros para fundar o GPEM. Logo que ela fundou o GPEM, então ela contactou a Academia Brasileira de Ciências, que eu falei atrás, para fazer um seminário sobre o ensino de matemática. Esse seminário foi muito importante. Reuniu gente do Rio de Janeiro inteiro, né? E foi uma coisa realmente publicada em jornal e tal. Aí é que nós, lá na UFRJ, soubemos que a Maria Laura tinha voltado. A gente não tinha notícia da Maria Laura nessa parte, nesse cone de sombra, como chama ela, né? Aí a gente viu a Maria Laura de novo. Ela coordenou a pesquisa Binômio Professor-Aluno na iniciação à educação matemática pelo GPEM. Está aqui a Verinha como ilustre representante do grupo que fez parte dessa pesquisa, né? Foi também a primeira pesquisa publicada em educação matemática no Brasil. Muita coisa já vinha sendo feita, mas não tinha esse peso. Quer dizer, a ousadia da Maria Laura, ela dava uma visibilidade às coisas que realmente importavam. E no GPEM ainda, ela fundou o curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em educação matemática, da Santa Úrsula, como o Benito falou, onde ela ficou muito engajada nesse período anterior ao reingresso à UFRJ. E aí esse curso de especialização deu origem a um importante mestrado em educação matemática, o primeiro no Rio de Janeiro. Bom, aí veio a reintegração ao UFRJ. Em 1980, havia no Instituto um grupo, do qual eu modestamente fazia parte, liderado pelo professor Radival Alves Pereira, que era, na época, diretor, acho que era. Não sei, acho que ele foi só até 79, não tenho certeza. Enfim, mas se reunia conosco, com os interessados em educação matemática, e dava toda a força. Eu me lembro que antes, né, da gente se reunir para fazer o projeto, o Radival conseguiu recursos para a gente ir num evento em Campinas, num CIAEM, Congresso Interamericano de Educação Matemática, e para esse grupo ir a Campinas para ver o que se fazia de educação matemática no Brasil e na América Latina, né? E, então, chega a Maria Laura. Chega a Maria Laura, aglutina e lidera esse grupo para começar, de fato, um trabalho. Que trabalho a gente ia fazer? Vamos ver, tal, fizemos esse teste diagnóstico do desempenho de alunos ao final da quarta série nas 4 operações. Foi um teste aplicado às escolas da Ilha do Governador, enfim, que teve resultados importantes, que nos fizeram pensar, e aí, o que fazer, né? O que fazer veio o programa de integração da universidade com o ensino de primeiro grau do MEC, da CESU, que não era de matemática só, não. Era um programa de integração da universidade com a escola de primeiro grau. E, então, nós participamos, o Radival e ela redigiram e submeteram um projeto de formação permanente de professores de primeiro, segundo e terceiro graus. Nós atuávamos na área de matemática, e eu acho que Lília já estava, não. Na área de matemática, e
já com o espírito exatamente como é o Projeto Fundão até hoje. Quer dizer, a cara já era disso, só que era só matemática. Mas Maria Laura não estava satisfeita, né? Eu estava satisfeitíssima. Matemática está ótimo, está tudo bem, está satisfeita. Mas ela não, ela queria mais. Então a Suzana, através do Pierre Lucy, que trabalhava na CAPES e era chefe, coordenador do programa de melhoria do ensino de ciências da CAPES, deram a notícia de que havia um edital desse programa para projetos em educação para a ciência. Aí, a Suzana Souza Barros, com a Maria Laura, com o Radival, com o Marcos Elia, da física também, elaboraram esse projeto, sempre muito dialogando com a gente. Também aí eu dizia, Maria Laura, está tão bom, a gente está tão bem aqui na matemática, por que você está inventando coisa, Maria Laura? Ela, não, mas essa universidade tem que ser uma universidade, não pode ser essa coisa compartimentada, não, todas as ideias que ela tinha na cabeça, né? Então fizeram, redigiram, submeteram, aí ela disse assim, não vou submeter a congregação, nem centro, muita coisa, não vai dar tempo. Foi direto ao reitor, conseguiu o aval do reitor, mandou para a CAPES e 5 projetos no Brasil inteiro foram aprovados, um deles do Projeto Fundão. Isso foi em 83, os trabalhos começaram de fato em 84. As características do Projeto Fundão, mais marcantes, que eu destaco, teriam primeiro isso, de 5 áreas diferentes. O professor Radival foi buscar a Maria Lúcia Vasconcelos, também a quem a gente tem que agradecer muito na criação e condução do Projeto Fundão nos primeiros anos. A Suzana na física, com a Deise Viana e Vitor, tinha um grupo na física bastante empenhado. A Maria Helena Lacorte na geografia, a Ana Maria Horta na química e nós na matemática. O primeiro coordenador da matemática foi o Radival. Tinha uma coordenação colegiada, quer dizer, ela era a coordenadora geral, mas cada setor tinha seu coordenador e nós funcionávamos sempre em equipe. E o princípio da participação, que eu acho que é o mais importante, que a Jaqueline, que fez uma tese sobre o Projeto Fundão, eu vou falar, destaca bastante, que é o que atualmente está na moda. Todo mundo faz trabalho colaborativo, né? Isso de 10 anos para cá. Inclusive, existe toda uma teoria a respeito do trabalho colaborativo e tal. Isso é o que a gente exerce. A gente trabalha com os professores daqui, a Gilda, o Pedro, Jaqueline, o pessoal, enfim, mais de 170 professores já passaram pelo Projeto Fundão e são realmente a mola do Projeto Fundão, não somos nós. E esse espírito foi desde o início. No setor matemática, aqui a coordenação do setor, ela assumiu em 96 e foi até 2013, com a sua morte, que a Cláudia assumiu. Mas o setor do projeto, enquanto ela não era coordenadora, ela era coordenadora geral, porque eu não vou me alongar muito. No Projeto Fundão passou a fazer parte na CAPES era um programa, o SPEC, que foi muito importante para a educação e ciência no Brasil inteiro, e o SPEC tinha um GT, tinha um grupo de trabalho, do qual a Maria Laura foi presidente do GT, participou do GT. O SPEC fez uma rede no Rio de Janeiro, aglutinando vários projetos. Maria Laura era a coordenadora da rede, enfim, ela assumia esses papéis mais acima dos grupos, e aí não tinha tempo de pegar o grupo. Quando acabou essa história toda de GT, de CAPES, de dinheiro, de tudo, Maria Laura voltou a fazer o que ela gostava, que era orientar aluno, era desenvolver trabalho, enfim. Nessa volta, ela
trabalhou sempre com temas que ela dizia que tinha que ser diferentes. Não podia ser álgebra, geometria, essas coisas são caretas, né? Então tinha que ser, por exemplo, estatística e probabilidade para alunos dos anos iniciais. Antes do PCN, antes de se falar nessas coisas, ela trabalhou e publicou no grupo sobre esses assuntos. Os grafos na escola básica, que até hoje no Brasil não está implantado, ela trabalhou. E nesse ponto, Pedro e Jaqueline trabalharam muito com ela o tempo todo, né? Intuição e lógica no ensino de matemática, que foi o último trabalho que ela deixou não concluído, né? E que a professora Elizabeth Ogliari, que infelizmente não pôde vir, mas que assumiu o grupo e continuou o trabalho. Aqui estão os 4 livros produzidos no grupo, de tratamento da informação, 2, grafos 1 e introdução à probabilidade 1. Aqui está a foto dela lançando o livro de grafos no Enem da Bahia, em 2010, com a professora Lília, lançando também o de matemática financeira. Uma característica que a Maria Laura tinha era de incentivar as pessoas. Incentivar, empurrar mesmo. Olha, vai, faz. Aí Jaqueline que o diga, né, Jaqueline? Era vai, Jaqueline vinha lá de Volta Redonda, faz isso, faz aquilo e vai. Eu não posso destacar tudo, mas eu peguei 2 aspectos, 2 exemplos. As meninas do livro, da qual Gilda é uma delas. As meninas do livro são professoras do Projeto Fundão, que foram, a certo momento, em que ano foi, Gilda? Você lembra? Antes de 2000, a editora... 96, 97. 96. Uma editora do Brasil procurou, através da Gilda, o projeto, porque disse que queria fazer alguma coisa, um livro diferente de matemática para o ensino fundamental. E se a gente não topava? O medo rolou geral, né? Aí Maria Laura disse, não, tem que fazer. E aí algumas professoras, a Gilda, a Beth, a Ana Lúcia e outras que não eram tão engajadas na equipe do projeto, mas que tinham uma grande aproximação, como a Claire Rubinstein, a Ana, a Elizabeth França e a Vânia Miguel, constituíram essa equipe, trabalham até hoje no livro. Se reuniam na casa da Maria Laura para escrever disso. Exatamente, iam para a casa da Maria Laura no início para bolar, para fazer, e depois adquiriram independência. Outro exemplo foi o último grupo que ela coordenou em 2013. Então, ela morreu um pouquinho antes do Enem de Curitiba, que foi, sei lá, qual foi o número do Enem, é que eu não me lembro. Bom, enfim, o Enem de Curitiba 2013. Ela tinha, inclusive, preparado uma fala, porque ela, eu acho que já não se sentia assim tão forte para ir. Ela disse, não vou não. E o pessoal lá queria fazer uma homenagem a ela. E ela preparou um texto que foi lido, foi mostrado lá no Congresso, ela deixou escrito, acabou no hospital. Esse texto ainda dando palpite do título. Foi 25 anos da Fundação do SBEM. Foi, exatamente, para comemorar os 25 anos da Fundação da SBEM. Então ela estava coordenando esse grupo e ela disse assim, não, o grupo vai e quem vai apresentar são os meninos. Quem eram os meninos? Eram os alunos universitários. Então ela não tinha coisa, a professora Elizabeth Garnier, que é essa de cor-de-rosa aqui, professora, experiente e tal, ia, mas ela disse, não é você que vai apresentar, são os meninos. Né? E foram os meninos, estão aqui os 4 meninos. A Elizabeth é a única professora, os 4 foram apresentar o trabalho, deram conta do recado, muito bem, obrigada. Bem,
eu acho que eu já falei muito, né? Eu queria quase terminar falando de um artigo que Cláudia, Lilian e eu fizemos para o boletim número 63, que foi o último boletim do GPEM que saiu impresso. Atualmente ele é só eletrônico. E o Marcelo Bairral, presidente do GPEM, disse assim: eu queria que vocês fizessem um artigo sobre a Maria Laura. E a gente ficou assim, o que a gente vai escrever? Tanta coisa já se falou sobre a Maria Laura, né? Aí nós resolvemos, nesse artigo, que eu acho que vale a pena ler, destacar características da Maria Laura. Dessas características a gente vê assim, claro que a primeira palavra tinha que ser fortaleza, né? É uma coisa assim, fora do comum. Mas que quando a gente fala de uma pessoa forte, a gente não pensa que pode ser uma pessoa amorosa, uma pessoa doce, uma pessoa amável, uma pessoa que está disposta a ajudar e aconselhar. Ela ligava para os amigos, por exemplo, doença, era impressionante. A Maria Laura ligava assim, sabia que uma amiga estava doente, ela ligava todo dia, ela queria saber, ela dava ideias, ela, com a preocupação de não interferir demais, mas ela ia dando. Em relação à educação de filhos, a Cláudia lembra bem, né, Cláudia? Ela adotava quase os filhos da gente, né, e dava muito conselho e tal. Enfim, essa característica de amizade que a Maria Laura nutriu aí por todo mundo, acho que pelo mundo todo, né? No Brasil tem gente com nome que bota nome de filho, Maria Laura, em homenagem a ela, enfim. A liderança, que eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? A inovação, a ousadia também, eu acho que não há mais o que falar. A visão ampla das ciências, que eu queria acentuar mais um pouquinho. A Maria Laura, é aí que eu digo que ela dizia para mim: Lúcia, você é professora de matemática. Ela era assim, a pessoa mais aberta a toda a cultura, todas as ideias, todas as... Então ela se interessava muito por história, por arte. Eu me lembro quando ela teve o primeiro infarto, pouquinho antes, em 2003, ela abriu um curso que nós coordenamos, eu e Lilian, de geometria. Era ensino de geometria para professores da escola básica. A Maria Laura fez a palestra de abertura sobre a geometria na Mona Lisa. Então, ela trouxe no início, antes da fundação do Projeto Fundão, para fazer palestra para a gente, a Feigal Strover. Enfim, ela tinha essa preocupação. O Haiti Musache, que era da área de biologia, da Fiocruz e tal. Enfim, era esse trânsito livre em todas as áreas, essa preocupação de inserir culturalmente, historicamente, tudo que ela tinha, né? E, finalmente, a capacidade de superação, que é, por tudo que o Benito já falou, e que pessoalmente, de doença, de casamento, de emprego, de ditadura, de tudo, ela superava, ia em frente, né? Eu queria aqui ler umas palavras que eu passei, desculpa, estava me procurando, que nas amizades dela, que eram incríveis, tem uma pessoa que eu acho que ainda está viva, o professor Paulo Ribemboim, né? Eu acho que esperamos todos. O professor Paulo é um grande matemático e foi um grande amigo dela. Quer dizer, ele escreveu um texto que eu gostaria de ler. Ele fala assim: encontrei uma professora linda. Falava com conhecimento do que queria explicar. Imediatamente soube que seria minha professora. O curso era de geometria analítica e projetiva. O livro em espanhol, de Guido Castelnuovo. Não sabia então, mas vinha saber muito posteriormente,
e Castelnuovo era um dos grandes geômetras da época. Maria Laura, que compreendeu muito bem o assunto, soube transmiti-lo com grande rigor e minúcia, sem enfado. Não como outros professores imaginem, de costas para os alunos, com giz escrevendo palavra por palavra, copiadas de notas, que maneira de transmitir. No primeiro ano com a Maria Laura foi para mim muito proveitoso. Já naquela época longínqua, Maria Laura demonstrava qualidades didáticas fora do comum, uma antecipação do que viria a ser. Eu achei essa citação do Paulo Rideboy muito interessante. Mas, não sem razão, Maria Laura teve muitas homenagens. Uma delas, a tese de doutorado do Pedro, defendida na PUC de São Paulo, quer dizer, não foi aqui na chacrinha da Maria Laura, foi na PUC de São Paulo, com uma banca externa, com um orientador externo, enfim. Que resultou na edição desse livro, cuja capa eu coloco aí, editado pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. E a tese de doutorado da Jaqueline, que não era sobre a Maria Laura, era sobre o Projeto Fundão, mas é claro, falar do Projeto Fundão, sim? Até a gente ficava enciumada, porque diziam assim, o projeto da Maria Laura, o projeto da Maria Laura, o Projeto Fundão sempre foi o projeto da Maria Laura, com muita justeza. E nós, do projeto, em 2008, nos 25 anos, cuja equipe está aí na fotografia, entregamos a ela uma placa onde havia essa frase, que a gente achava que era a cara dela, né? Onde dizia, seja qual for o seu sonho, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. E ela gostou muito, ela se identificou realmente com a frase. Nos 30 anos do Projeto Fundão, que já foi falado também pelo Benito, houve grande homenagem a ela e à professora Suzana Souza Barros, e a professora Marisa editou com a Pró-Reitoria de Extensão este livro, que eu vou pedir mil desculpas. Eu peguei uma caixa desse livro para trazer para cá e deixei em casa. Mas depois, talvez, se tem gente aqui que não tem e que queira, possa me dar o nome, a gente pode trazer para cá, enfim, ver alguma forma de fazer chegar a vocês. Depois da sua morte, nós achamos que não podia deixar de ter, a sala do Projeto Fundão não podia deixar de ter o nome dela. Então, fizemos uma solenidade no Instituto, está aqui a família, com a professora Maria Lúcia Vasconcelos, da qual eu já falei, que era a coordenadora do projeto de biologia, onde a gente entronizou o retrato dela, que está até hoje na nossa sala. Para aí terminar mesmo, eu quero ler a última frase desse artigo que eu citei. Muito mais poderíamos dizer sobre a grande educadora, inspiradora e amiga, professora Maria Laura. Ficamos por aqui com a certeza de que seus ensinamentos, sua firmeza de caráter e de propósitos nos guiará sempre. Gostaria de pedir que a professora se mantivesse na mesa e gostaria de convidar os professores e filhos, né, da professora Maria Laura. É o professor José Sérgio Leite Lopes, que é graduado em Economia pela PUC Rio de Janeiro, mestre e doutor em Antropologia Social pela UFRJ, fez doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e é professor titular do Museu Nacional. Então,
professor José Sérgio. Gostaria também de convidar a professora Ângela Leite Lopes, graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Filosofia pela Universidade de Paris I e pós-doutorado em Filosofia pela PUC-Rio. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dando aula nos cursos de Artes e Ciências do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes. Não vai fazer parte da mesa, mas eu gostaria também de registrar a presença do Silvio Ricardo, que também é filho e é especialista da área de informática. E, enfim, gostaríamos também de registrar a presença da professora Valci, diretora do Instituto de Matemática. Benito, vem compor a mesa. Onde está a sua? Esse copo está na beira? Bom dia. Eu queria agradecer o convite, embora eu confesso que eu sempre relutei muito em falar sobre a minha mãe. Eu não puxei a ela nisso, sou muito chorona. Me lembra Moema. Lembrei de Moema aqui, numa homenagem aqui, meu só fala chorando. Então eu vou chorar a gente também. Então, para me precaver, eu escrevi um textinho bem breve, que assim ajuda a gente se situar. Porque assim, lugar de filha, né, a gente se reserva um silêncio das emoções e de tanta lembrança que são evocadas e muito bem e oportunamente evocadas aqui por quem falou antes da gente. No primeiro momento eu pensei em comentar, na verdade, mais do que falar dela, falar do arquivo. Pensei em comentar a retirada da casa dela do que ainda restava do seu acervo. Que restava porque ela doou em vida, como foi mostrado aqui. Então, depois que ela morreu, foram sucessivas equipes. Projeto Fundão, Lúcia, né, fomos lá no escritório dela, pegar, ver o que interessava ao Projeto Fundão. Depois, a equipe do MAST foi lá também recolher todo o material. Quando a gente estava terminando, e vocês podem imaginar que tudo isso, porque agora é o lado afetivo do arquivo, tudo isso tem muito empenho braçal e emocional, né? Lidar com um arquivo, né? É uma coisa curiosa para mim, foi uma experiência, né? Uma experiência única, né? E, então, quando a gente estava terminamos de escolher tudo, alguns livros assim menos interessantes, de literatura não tão ia ser doado para acervo, para bibliotecas. Eu abri um armário do quarto dela que tinha ficado assim umas lâmpadas, umas coisas triviais. E aí me deparo uma caixa, que era o arquivo guardado pela mãe dela. E aquilo me deixou perplexo, eu falei, meu Deus, mais arquivo, mais memória. E quando o Benito falou que ela guardou tudo, eu lembrei da mãe dela, porque nesse arquivo tinha assim, a mãe dela guardava assim, aqui são cartas de pessoas que fizeram parte da minha vida assim, assim, assado. Essa carta, fulano vai querer ler, quando tudo ela catalogava, a mãe dela catalogava também as cartas. Eu tinha uma coisa assim, de memória, né? Importante, inclusive, porque, como você falou do papel, né? Porque hoje em dia não tem mais papel, mas a gente perde, né? Então é importante que... então, o que eu fiquei meio perplexa? Aí, o primeiro momento foi chamar a família, tem minha tia aqui, uma prima, e, enfim, levei para os tios, para os primos, porque tinha esse arquivo da minha mãe, então tinha a ver com a família toda. Então, a gente também fez uma distribuição, tinha um tesouro, mas é um tesouro, assim, porque são coisas desde o final do século XIX, início do século XX, cartas, então, enfim. E
E ela teve tios também com atuações relevantes. Tem um discurso de um tio que era médico da Universidade de Pernambuco, professor que morreu antes de ser paraninfo de uma turma e deixou um discurso muito bacana, que citava Darcy Ribeiro também, lá em Pernambuco, nos anos não me lembro mais, mas ela teve outro tio que era bispo progressista, e tem muito material, enfim. Então, veio muita coisa aqui para o MASH, até na expectativa de que aqui seja mais bem guardado do que em nossas casas, onde pode ter traças, essas coisas. Mas então, aí, vendo esse arquivo, quer dizer, a história da minha mãe, na verdade, começa ali, né? Na saga dessa família nordestina. Para mim, a história dela começa com a saga de Francisca Cisplatina de Pageu das Flores, que era a bisavó materna dela, a mãe do avô materno dela, Francisca Cisplatina de Pageu das Flores, chamada Chiquinha Moura, depois do casamento, saiu do Crato na seca de 1877, 78, e ela saiu do Crato com os 4 filhos, viúva, e acabou em Timbaúba, e ela tocava realejo para garantir a subsistência dos filhos. Então, aí foi a Francisca Cisplatina, então, que chegou a Timbaúba dos Mocóis, na zona da mata de Pernambuco, onde a família se instalou e onde a minha mãe nasceu em 1919. Ela não é a primogênita, meus avós tiveram o primeiro filho que morreu, bem novo, depois nasceu ela, depois nasceu um terceiro filho, menino, que também morreu bem novinho, e aí então minha mãe acabou sendo a filha mais velha, a irmã mais velha de 7 irmãs e um irmão caçula. Então, acho que isso explica um pouco o seu temperamento forte, de liderança e de cuidado. E ela gostava de se chamar, ninguém lembrou, né, mas era uma característica dela, de realista esperançosa, citando o quase conterrâneo Ariano Suassuna. Era uma realista esperançosa. Então, ela teve uma vida atribulada também, seguindo a saga do pai dela, que saiu de Timbaúba. Ele trabalhava ligado a comércio e indústria têxtil, não é isso? E ele saiu de Timbaúba para Recife, e depois, não me lembro a ordem, mas foi essa, morou em Sorocaba, em Petrópolis, e finalmente em Belo Horizonte, e acabaram se instalando então no Rio de Janeiro, onde a família acabou se instalando. Ela se formou, e ela gosta muito de contar isso. Chegou, né? Não, mas ela gosta de falar, ela gostava de falar desse percurso dela. Inclusive, o Sion tem muitas histórias engraçadas, porque ela chegou pernambucana, já adolescente, numa escola que só falava francês. Então tem a história que ela era da classe roxa, e ela estava perdida no colégio, as freiras não falavam, não sabiam onde era a sala delas, as freiras só falavam o francês, e ela disse que a classe era roxa. Aí a freira mandou para a classe rouge, que era do primeiro ano. Troca o microfone. Agora tá? Que era a classe da irmã mais nova, uma das irmãs mais novas, da tia Graça. Enfim, ela conta muito, assim, como foi muito atribulada a escolaridade dela, mas ela, enfim, se formou, se especializou numa área que ela adorava, matemática, como já foi falado aqui, educação matemática e educação. É interessante porque todos os temas que eu escolhi para pontuar foram pontuados, lógico, porque é a cara dela. Como ela é dessa geração pioneira da criação das instituições de ensino e pesquisa no Brasil, ela teve uma visão de ensino que eu acho que talvez por ter iniciado lá nos anos 40, quando ela se formou, ela era muito crítica a essa setorização, essa compartimentação da qual a Lúcia falou, batalhou muito por isso, e ela gostava de contar, por exemplo, na FENEFI, convivia com Manuel Bandeira, que um dia Manuel Bandeira disse para ela que a matéria que ele mais gostava na escola era matemática, porque não precisava de decoreba. Ela gostava de contar essas... Aí depois teve a saga dela e do nosso pai, né, do exílio. Então ela primeiro foi para Pittsburgh, onde a gente conviveu intensamente com o Fernando Suzano. Éramos, né, um grupo,
assim, de amigos, família, né? Porque no exílio os amigos passam a ser a família. Depois Estrasburgo, quer dizer, antes teve Paris, né? Pittsburgh, Estrasburgo, Bati, Michel Bati também, se tornou filho dela, né? Porque ela também ia agregando. Só queria pontuar então, para terminar, que a nossa casa sempre foi um ponto de... Agora que eu vou me emocionar, a não ser que ia chorar, tem que chorar, né? A nossa casa sempre foi um ponto de referência, realmente. Ela sempre tivemos também amigos e parentes que moravam na nossa casa, né? A Fran em Paris, a Paula em Pittsburgh, a Lucila em Estrasburgo, enfim, sempre agregava, e a nossa casa era uma referência, porque ela também se tornou uma cozinheira de mão cheia lá no exterior, ela fazia vatapá, ritual, bobó, e então ela uma referência para os estrangeiros, os exilados, né, os estudantes, os brasileiros e os estrangeiros que moravam no exterior. E acho que essa era a grande característica dela mesmo, né, de agregar. E é isso, então... feliz de ter ouvido falar do Projeto Fundão, que era a segunda casa dela. Ela ia pro Fundão, eu ligava para ela de manhã e de noite, porque ela saía do Fundão, me lembro de um dia ela chegando, acho que ela já devia ter 80 e muitos. Eu fui jantar na casa dela, cheguei, ela não tinha chegado, fiquei esperando, daqui a pouco ela abre a porta, uma chuva. Quando eu digo, ela abre a porta, furou o pneu. Sabe aquela entrada da Presidente Vargas ali, em frente aos Correios? Aquela entrada ali, furou o pneu. Então eu tinha assim, muito cuidado com ela para lá e para cá, mas sabia também que ela estava em casa, ela estava bem acompanhada com as companheiras e os companheiros do Projeto Fundão, e agora aqui no MAST, que foi onde ela escolheu também de permanecer o seu legado. Queria agradecer. Antes do Sérgio falar, acho que vocês perceberam também, mas eu lembrei agora da mensagem que o Afrânio mandou agora de manhã, falando que desse agregar que você falou dela, e comentando que ele era o filho preto dela, moreno, né? E aí disse que no hospital, quando ele estava visitando ele e o Sérgio, o médico comentou, como é que tem dois filhos tão diferentes? E aí ele estava comentando do arquivo, que ele já viajou semana passada, né? Que era um filho também. O Bati falava, é uma genealogia muito... porque ele era irmão do meu pai e meu irmão. E filho da minha mãe. Bom, vou começar aqui. Também, quer dizer, vim aqui porque fui convidado, é muita honra, né? O MAST, que também considero uma casa, né? Que tem projetos conjuntos, eu sempre também frequento por causa dessas aberturas de acervo ou outros eventos, né? E, enfim, mas quando eu vi o texto da Ângela, já estava tudo aí, entendeu? Ela até não leu, né? Ela se soltou aqui e acabou fazendo uma apresentação magistral a partir das suas notas, né? Eu disse, eu acho que eu vou só dizer assim, estou aqui para apoiar o texto dela. Mas, depois eu tive uma ideia também, assim, para fugir da parte emocional também, ficar engasgado, de, enfim, tentar contribuir para o acervo aqui numa parte que os familiares geralmente têm que requisitar, que é as fichas na polícia política, né, a ficha do DOPS, que é no Arquivo Público Estadual. Porque eu já tinha ido lá em 2014 para pegar as minhas fichas, né? Como aí você puxa pelo nome Leite Lopes, aí aparece a do meu pai, aparece dela também, nas fichas. Não, então, eu fui, enfim, na ocasião, eu vi duas fichas, né, essas fichas feitas por informantes, né, da polícia, político e tal. Uma era sobre a congregação da Faculdade Nacional de Filosofia, né, que o Sérgio Campos participava dessa congregação nessa época,
como estudante, né, e outros, enfim, nesse momento de 2014, que foi quando eu visitei, eu estava em plena 50 anos do golpe, essa coisa toda. Então, uma lá era uma descrição da congregação em que ela tomava posição pelos estudantes. Eu depois fotografei essas coisas, mas as delas eu não achei, né, nesse HD externo, essa coisa perigosa, né? Mas enfim, quer dizer, tudo é perigoso. O impresso também, você pode não achar o papel, tá? Mas eu resolvi ir lá. Bom, tinha essa ficha que eu vi e uma outra que era sobre o Centro Educacional da Lagoa. De Niterói, meu Deus. De Niterói. Né? E era uma descrição, assim, de que ela tinha sido contratada por uma professora de lá, né, a Mirtes e tal. Então, quer dizer, a escola estava sob observação, né, da polícia. E eles ressaltam que foi contratada a professora Maria Laura, aposentada pelo AI-5, subversiva e tal, que está dando orientação no Centro Educacional de Niterói. Isso, nesse período aí que vocês pontuaram, né, que é um período de 74 e 80, que ela voltou da França em 74, e a anistia, né, reintegração à universidade. Então ela se movimentava pela escola secundária, né, onde ela já, como salientado pela Lúcia, tinha uma atuação anterior. Me lembro que ela tinha uma matrícula pelo Estado, né, e trabalhou na Brigadeiro Short, que era na Ilha André Morroá, né, que era Jacarepaguá e André Morroá. E aí então eu fui no arquivo público ontem, que eu achava que tinha guardado essas coisas no computador e não achei, desesperadamente, nos dias anteriores. Então eu vou me arriscar, vou lá no arquivo público de novo para pegar e fotografar esse material. Mas o arquivo público está um pouco mais organizado, no sentido burocrático, e só podia agendar, né? Mesmo assim, com colaboração lá de uns estagiários e tal, eu tive acesso a 3 caixas. Esse aqui assim, a ficha de pesquisa nos fichários do DOPS no nome dela, né? Então aparece aqui várias folhas, né? Tem, sei lá, 3, tinha bem mais de 10. Algumas, como puxa pelo nome, então eu, por azar, uma das 3 caixas que me permitiram, enfim, 2 eram, uma era Maria Leite, que assinou um abaixo-assinado na época do presidente Dutra. Então, a caixa era só desse abaixo-assinado, né, pela democracia e tal. Naquela época, a presidência Dutra era um período meio parecido com esse. Quer dizer, não, ali ele foi eleito. Era um general que foi eleito. Aqui não, mas adorei. Havia muita repressão, muita coisa. Então, a coisa era toda. Então, assinou lá uma Maria Leite. E depois tinha um prontuário lá, geral, que parecia que era interessante, mas era Maria Leite Lopes, que não era ela. Bom, mas enfim, o que teve ali, que eu pude ver, quer dizer, eu copiei, é uma outra dessas investigações na área secundária, em 1975, né, quando ela estava num circuito aqui com né, educadoras do ensino médio, e, enfim, eles estão atrás de uma ali, focalizada em alguma, e essa alguma aí, ela convida também a Maria Laura, parecido com o Centro Educacional de Niterói. Convida a Maria Laura para assessorar e tem uma briga interna dentro do... Aparentemente, não é o caso de eu ler aqui, porque já estou... mas existe uma briga interna, até estava vendo isso com o Silvio, né, que na vinda para cá, nitidamente tem eu imaginei um agente, porque ela deu um jantar, a observação também é um jantar na casa dela, né, e eu imaginei um agente postado ali para ver quem entrava, mas podia até ter isso, mas tinha informações internas, tinha uma briga entre 2 irmãs, e então falaram
imaginava que naquele jantar tinha pessoas e alguém estava mal à vontade com essa subversiva. Essas coisas. Bom, então eu agendei para mais adiante, para no dia 28 e tal, para pegar esse resto aí, para ver o que tem, né? Para ver o que tem. Mas, e poder contribuir, talvez, esse lado obscuro, né? Enfim, que é de atualidade, a gente se acostumar com essas coisas. O reacostumar, sei lá. Acostumar não, a gente lutar de novo, né? Lutar de novo. Mas enfim, se prevenir. A Ângela falou da saga nordestina, né? Tem um lado realmente desse, apesar de que também vieram do Nordeste o ex-marido dela, o meu pai, né? O nosso pai, Lúcia, enfim, né? A família dela, enfim, já havia uma circulação. A mãe de Lúcia havia uma rota, né, de nordestinos que vinham para a universidade, ou que vinham para a alta política, ou que vinham, né? É claro que, enfim, mas é claro que também tinha esse lado provincial, né, para chegar aqui, se estranhar, com o Sion, com essas coisas todas. Então tem essa saga por um lado, mas tem outra que ressalta, né, nos relatos anteriores de vocês também, essa questão feminina, né? Essa coisa da feminina na academia, de lutar na universidade, de ser pioneira, né? Não só pioneira como professora, matemática, etc., mas como mulher, né? Nessas áreas, né? Que é uma coisa forte. Ela, no caso, ela boêmia e tal. É claro que, como a Ângela falou, ela era primogênita de uma família predominantemente feminina, né? Que eu encontrei em 1956, né, quando a minha mãe, a Silvia, faleceu. Maria Laura era prestimosa no atendimento, na assistência, doença e tal. Então foi nesse momento que eu a conheci. E depois eu fui, né, enfim, ela se tornou mãe nossa e tal. E aí eu, até nesses dias próximos ao falecimento, fui na casa dela, né, e encontrei esse universo feminino, tinha que estar aqui, Maria de Lourdes, e as outras irmãs, e de um irmão, né, que era tinha uma idade mais próxima a mim, mas esse universo feminino acolhedor, achei interessante. Ela tinha, quer dizer, é verdade, ela tinha esse lado feminino, lutava, e tinha um outro lado que ajudou ela, no sentido, foi a nossa avó materna, né, que era a Marieta, né, Maria Antônia Moreira Ferreira, que ficou realmente morando conosco, né, assim, apegada aos netos, e de alguma maneira possibilitava que Maria Laura tivesse uma atuação dessa aí de furar pneu na Presidente Vargas. Isso foi agora, mas antes ela tinha uma atuação bastante forte e tinha gente em casa para assegurar os cuidados conosco, né? Mas é claro que, mesmo assim, quer dizer, tem esse lado feminino também de preocupação da maternidade, da preocupação, né, com a educação dos filhos, que realmente ela tinha, digamos, e aí depois com os netos. Quer dizer, tem esse lado doméstico que as mulheres asseguram tradicionalmente, né, do que é o encargo para a profissão. Ela tinha uma colaboração nesse lado, mas se pesava, como pesa sobre toda mulher que enfrenta as áreas de dominação masculina. Felizmente, de ver que certas áreas universitárias são predominantemente femininas, né? ou né, de igual para igual. Estamos nos acostumando com esse caso a sermos dominados por elas. Mas é uma doce dominação. Então, bom, é isso. Quer dizer, eu a conheci em 56, nessas condições, tinha 8 anos, né, o Silvio tinha 3. Ia fazer 3. E aí a gente acompanhou essa ida para os Estados Unidos, que ela foi, que o convite era para o nosso pai, mas ela foi, né, casada com ele. Estou dizendo, não, assim, porque tem esse lado. Não, desculpe.
lado assim de ainda desses períodos que ela tem que acompanhar ele. Assim, então ela bota entre parênteses o lado profissional e vai acompanhá-lo. Os casos aí de 56, 57 na Califórnia, e depois, acho que em Paris e Estrasburgo, ali de Pittsburgh e tal. Então tem que se virar para, digamos, exercer a profissão estando fora, né? Assim, se inventar. Ela conseguiu isso em Estrasburgo, né, com o Rem, né? E dali conseguiu dar uma virada para a educação, matemática, da ciência e tal, coisa que ela já vinha praticando, né, desde a época do Brigadeiro Short, etc. Aliás, naquela ficha do Dobbs, tem lá, a Henriette está nesse jantar também, ou é mencionada, ela não está no jantar, mas é fulana que é ligada, ela ligada a Henriette, a subversiva Henriette, ela trabalhou com a Henriette, essas coisas. Bom, ela tinha então essa prática no ensino básico, que lhe serviu para essa linha, né, de educação matemática que ela incentivou fortemente, né? Enfim, então, eu acho que isso aí já, o acervo, né, vai mostrar isso com mais detalhes, a gente só está complementando uma nossa vivência, né, que também é uma vivência parcial, mas que pode dar sentido a algumas coisas. Esse lado também feminino, claro que ela foi primogênita, e as irmãs, né, duodinha. Lá não tinha que dar claro, não, claro, eu não vou me... Dentro desse que você está falando. Tá, certo. Sérgio, eu fiz concurso para... Bem pra cá. É médica. Para registrar no... Não precisa. Não, tem um cameraman ali para desviar. Leva o microfone ali. Passei e... Leva o microfone para ela. De repente, vai do lado do Para que se enxergue. Aí eu passei no concurso, assumi o lugar. Eu estava trabalhando já, fazia uns 15 dias, aí fui demitida. Eu queria saber por quê. Aí disseram, tem um parente seu que é subversivo. Ela disse, não sou eu não. Sou não, deve ser a irmã Freira, que está trabalhando no CNBB. Qual era o ano isso? 70 e Não, foi depois. 80, alguma coisa? Aí, Bem depois. Não, até essas fichas do DOPS lá, essas da congregação são de 60 e poucos. Mas as outras são de 75, de 73, vai até os anos 80 essa observação. Né? E ali eu podia escolher o subversivo. Mas enfim, para dizer que Maria Laura tinha outras, né, como Lourdinha, a Laís, né, que foi também antropóloga, professora, a Regina também, que foi geógrafa, né, geóloga. Né. Enfim, tinha ali uma escola, né, que foi adiante. Mas tem esse lado aí de desbravamento feminino nessa área dura, principalmente, né, na matemática, etc. O que mais que eu vou falar? Enfim, eu estou levantando aqui para o Márcio, que tem esse projeto de pesquisa, né, da história da ciência, da prosopografia, que é essa coisa da história de vida coletiva das pessoas, mas também você pode ser aliado a essas figuras que estão no acervo aí, algumas figuras que, na sua trajetória individual, elas se conjugam com essa história coletiva, né, de uma maneira interessante. E o acervo da Maria Laura vai contribuir para isso. Então, acho que era isso o problema que eu não escrevi, então sempre escapa alguma coisa aqui das anotações. Mas isso, enfim, vai servir para essa área de história da ciência, a sua prática, né? A sua prática e nas suas vicissitudes, os conflitos internos, etc., e seus aspectos políticos também podem ser
desvendados para futuras teses, né, como a tese do Pedro, como essas teses aí sobre o projeto Fundão. Outras teses podem sair desses acervos aí de cientistas e professores. Né? Então, é isso. Mas eu, bom, gosto. Isso pode ser complementado naturalmente pelo Silvio, pela Rosilene como Nora. Né? Sim, quando a Maria Laura voltou em 74, coincidiu com o nascimento do primeiro neto, né? Então a partir dali ela foi uma avó bem legal, né? E acabou conhecendo uma neta em 2011, uma bisneta em 2011, né? E agora veio uma no ano passado chamada Laura, há 1 ano e meio. Então é isso, gente. Obrigado. Complementar uma coisinha aqui, que o arquivo vai sendo estabelecido ao longo dos anos também, né? Então, até o Sérgio comentou das fichas, e até no livrinho também que a Lúcia esqueceu de trazer, mas a gente vai. Uma das coisas que eu lembrei de colocar são os passaportes que eu vou doar hoje, porque como o Sérgio estava falando, a gente esquece. A gente fala assim da repressão, da ditadura, do horror, mas tem detalhes burocráticos que estão todos documentados, seja em carta e no passaporte, que ela vinha ao Brasil, apesar de estar exilada, ela vinha por questões familiares ao Brasil de vez em quando. Meu pai não, mas ela vinha. E aí tinha que pedir licença para entrar e sair, né? Tinha um carimbo do Ministério da Justiça, não era isso? Só podia sair com autorização. Então tem mais um registro, eu acho. Assim. Você como brasileiro, para sair do seu país, você tinha que... Eu vou receber, então. Aqui os passaportes e a carteira de trabalho. Agora estou tornando a carteira de trabalho sem valor. Não, acho que não é o primeiro. Está escrito Maria Laura Mouxinho com X. E de paz Natal. E aqui tem mais umas cartas. E os cartas. O arquivo está se enriquecendo. Faltam as fotos. Também pode. Eu queria agradecer mais uma vez a você, família, pela doação desse acervo mágico e pela confiança de dizer essa é a nova casa, né, dessa herança que ela nos deixou. Eu fico muito feliz por esse entendimento, por essa compreensão. E, enfim, eu acho que o MASH, mais do que nunca, tem essa consciência, esse pessoal que está aí trabalhando, se engajou nessa proposta, a gente viu aqui, e, enfim, tem essa continuidade que a gente tem certeza que vai ter o apoio para continuar, né, Sérgio? Senão a gente vai lutar como ela para isso se manter. Eu quero agradecer a Lúcia pelas palavras também, você veio, aceitou o nosso convite, veio e fez essa palestra maravilhosa. Muito obrigada. E vocês do arquivo, parabéns, acho que fizeram um belo trabalho, tiveram uma bela escola, assim, com a Celina, com a Araci, com o Pedro, que esteve aqui no início, já fez uma bela homenagem. Com o que vocês falaram, eu fiquei pensando, quando você citou a homenagem dos 80 anos, que foi muito lindo. Veio a Fai Gostrou, veio a Tatiana Roque, veio a Moena, né? A Lúcia, Maurício Peixoto. Eu fiquei surpresa porque não aparece, aparentemente, nos documentos, ele não citou nos documentos, porque nessa ocasião eles mostraram muito claramente a participação dela no grupo que criou o IMPA, né? E parece que não aparece isso aqui, eu fiquei surpresa. Eu acho que esse evento eu acho que tem um filme disso. A gente um dia, quando fizer outra homenagem, a gente vai passar. Mas enfim, eu fico muito contente com tudo que eu vi aqui e muito obrigada. Muito obrigada a vocês.
coordenação queria oferecer em nome do museu para a Ângela essa entrega no nosso nome. Representante menina. O Assis lembrou que parece que nós temos um documento sobre a presença dela no Rio. Tem. Ela foi secretária. Isso, é que não, a gente tem. A senhora tem uma caixa? Não, fica porque não tem Não, Pedro trouxe pra gente. Não, Pedro trouxe pra gente. E o acervo dela. Gente, eu gostaria de pedir só uns 2 minutinhos que a professora gostaria de dar um depoimento. Tá gravando? Bom, sou a professora Valci, diretora lá do Instituto de Matemática. A professora Maria Laura, para a gente, é um ícone, né? E ele foi muito importante para o Instituto de Matemática. Talvez algumas coisas não apareçam ainda nos arquivos, eu estava falando com ele aqui, mas porque eles estão nas nossas memórias que não saem do Instituto de Matemática. Eu estive lendo as atas das nossas primeiras congregações. A gente vai fazer 50 anos da primeira congregação o ano que vem. A Maria Laura era ativíssima nas primeiras congregações. Os outros lá eram meio mudos e a Maria Laura era super ativa, super moderna para as primeiras congregações nossas. Então, a gente vê claramente como ela era modificadora, isso antes dela ir para o seu Cone sem luz, né? Eu fui aluna dela já no Cone de volta, fui aluna dela na primeira turma que ela deu aula na instituição, quando ela retornou como professora. E eu falei, aprendi muita coisa para além de estatística. Ela deu aula de estatística na primeira turma. E para a gente, no Instituto de Matemática, ela é responsável por a gente ter um grupo importantíssimo de ensino de matemática dentro do Instituto de Matemática, que é raríssimo aqui no país. E não teria se ela não tivesse plantado a grande semente que ela plantou lá dentro. E as pessoas foram estimuladas a fazer mestrado e doutorado nessa área. E atualmente a gente tem um programa de mestrado e doutorado nessa área dentro do Instituto de Matemática. Isso realmente é muito raro, porque normalmente a área dura de matemática não conversa com a área de ensino de matemática, porque é uma contradição. Atualmente a gente está tentando mudar essa história. Estou dizendo a ciência como um todo, mas ela foi pioneira nisso no Instituto de Matemática. E eu sei assim, que em muitas questões programáticas do Instituto de Matemática, ela era a nossa conselheira. Quando a gente tinha brigas, questões internas, que ela não estava participando, a gente ia se aconselhar com Maria Laura. Ela era sempre extremamente importante. Lembro muito com prazer vê-la chegando todas as segundas-feiras para ir às reuniões do Projeto Fundão, às segundas e quartas, e o vácuo que ela fez quando ela se foi. Então, assim, ela era realmente um ícone para a gente. Então, eu gostaria realmente de deixar esse depoimento como diretora do Instituto de Matemática, que ela, para além de tudo, para a instituição Instituto de Matemática, ela foi muito importante. Para além do Projeto Fundão, para a constituição do Instituto de Matemática, ela foi fundamental. Muito obrigada. Professora, eu queria dizer que a senhora falou uma coisa interessante sobre o arquivo que não sai do Instituto de Matemática. Nós já temos falado há muito tempo com o Sérgio, que está interessado em levantar essa memória da UFRJ, e o Márcio está com esse projeto, pelo menos, de ampliar a sua capacidade de preservação de documentos científicos, digitalizando os documentos e trazendo para cá o documento digitalizado. Então, essa seria uma forma da gente criar esse laço, né, de começar a trabalhar dessa maneira, porque aí a memória não se perde, pelo menos ela fica disponível para quem quiser buscar esses dados. A gente não precisa tirar o arquivo de lá, traz o arquivo virtual para cá, né, que a gente... Não, exatamente, porque são coligações, assim. Isso. E é esse tipo de relação com os arquivos que já se tem aqui,
Então, acho que justifica mais ainda a gente criar esses laços, vamos dizer assim. Certamente, é uma parte da história que tem que estar lá. Isso. Viva, que não pode sair, mas ela está lá, assim, muito viva. É muito interessante ver, por exemplo, quem propõe que o Jacó seja contratado, ela tem que estar por lá de fora, e ela propõe, é claro que ele tem que ser contratado, ele passa 6 meses como professor da UFRJ, ela chama imediatamente e diz que ele tem que participar da elaboração do bacharelado. Eu li isso porque a gente deu o título de doutora Maris Causa e eu vi a importância que ela teve na atuação do Jacó como o professor temporariamente do Jacó Pares. Ele retornou e estava ficou fora, e é ela que disse, ele tem que ser contratado, é claro que ele tem que ser contratado, imediatamente põe ele para trabalhar, não sei o quê. Então, assim, ela que toma a iniciativa, ela era assim, uma pessoa, tinha visão da importância do manejo político. Até incorporar essas atas, né? E onde estão as atas da FENEFI, né? Então, nós encerramos a nossa manhã, agradecemos a presença de todos e quem puder assinar a nossa lista antes de sair, só para a gente ter o registro, agradecemos.